Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo, do canal Te Ativei, e estou hoje aqui para falar a respeito de um assunto que muitos consideram como, vamos dizer, um tabu. Se não é hoje, pelo menos era há algumas décadas atrás, certo? O que é? É ler a Bíblia. Sabia que no passado muitos tinham a crendice, e pelo menos passavam isso para outras pessoas, que se alguém lesse a Bíblia, ficaria louco, exatamente, ficaria lelé da cuca. Então, quando via alguém falando assim meio asneiras, logo diziam, porque fulano leu muito a Bíblia. Hoje os tempos são outros e sabemos que não existe nenhuma comprovação científica com respeito a isso, exceto se houver uma iniciação, ou seja, algum ponto fraco em que pode desencadear sim um problema. Mas isso não se dá somente com um livro como a Bíblia, pode dar-se com qualquer outro tipo de livro. Mas por que estou falando sobre isso? Justamente porque as pessoas leem pouco a Bíblia, ou algumas não leem quase nada. Mesmo vendo o grande número de Bíblias que são produzidas, circuladas mundialmente, talvez se perguntar até mesmo a quantidade de livros que existe em cada uma das partes da Bíblia, como costumam dividir entre Novo e Antigo Testamento, talvez poucos vão poder dizer. Ou se perguntar talvez nome de personagens bíblicos ou frases bíblicas, poucos vão identificar como sendo vindo daquele livro. Mas o assunto é quem pode entender a Bíblia, não é? Quem pode entender? Se você fizer essa pergunta, muitos já respondem no seu próprio subconsciente, ou já respondem de pronto, só com a ajuda do Espírito Santo, ou outros. A gente só pode entender conforme os homens da minha igreja, ou da minha religião, eles recebem o ensinamento da parte de Deus e transmitem para nós. Já viu alguma seita assim? Claro que existe. Alguns têm até os locais onde esses homens da dianteira, não da dianteira local, mas até mesmo mundial ou nacional, ficam em uma determinada localidade. Né? Por exemplo, se você procurar por alguns líderes, eles nem aparecem quase. E quando aparecem, são até venerados, são idolatrados. Fala que são os homens, os ungidos de Deus, os divinos, né? Os iluminados. Se você pensa assim, saiba que para entender a Bíblia não há necessidade de ter pessoas para te orientar muito nesse sentido. Porque hoje você tem a internet e tem até mesmo dicionários bíblicos, tem uma porção de meios para a pessoa poder entender. E vamos dar destaque a uma ferramenta que todos nós temos. Qual é? A faculdade de raciocínio. Isso mesmo. Então, quando a pessoa fala da Bíblia, talvez diga, não, realmente é um livro inspirado. E não é de fácil compreensão, porque tem coisa ali que Deus ele não revelou. Conforme eu tenho falado, né, só os profetas revelavam coisas profundas de Deus. Mas tomemos por base o seguinte: existe na Bíblia assuntos
tem assuntos históricos, né? Tem assuntos geográficos, assuntos de doutrinas, assuntos de caráter religioso mesmo. Então, cada um tem, como a Bíblia, ela divide também na parte de profecias. Aí quando entra na parte de profecias, aí já é outra história. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1:21, ele escreveu o seguinte: toda profecia procede de Deus, ela foi inspirada. Aí fala, os homens que falavam eram movidos pelo Espírito Santo. Então note que ele diz que nenhuma profecia é de interpretação particular. Agora note a palavra profecia. Talvez você pegue o livro de Apocalipse e vai querer entender todo aquele simbolismo, aquelas coisas que você nem faz ideia, porque são assuntos que estão longe da compreensão nossa. Embora sabemos que aquilo que pertence a nós, como o próprio Deus disse lá para a nação de Israel, ele diz, as coisas reveladas são para vós e para vossos filhos. Quanto às coisas não reveladas, ele diz, estas são para mim. Então Deus não vai revelar tudo. Aliás, tem muita coisa no universo, até mesmo no sentido científico, que os homens não conseguem explicar. Esses sim são os mistérios de Deus. Então, embora a Bíblia seja um livro que não foi escrito em português, mas hoje já tem Bíblias, né, em linguagens atuais, há Bíblias que já falam de uma maneira clara, não é como as anteriores que usavam palavras da época. Então, cada vez as palavras vão se ajustando aos novos costumes, novos entendimentos. Isso é óbvio. Então, as profecias, eu estou dando destaque agora primeiramente pelo seguinte, porque mesmo sendo profecia, parece que é fácil de entender, né? E olha que tem bastante pessoas aí falando sobre profecias. Mas note que eu disse, como o próprio apóstolo Pedro falou, as profecias não são de interpretação particular. O que quer dizer isso? No passado, lendo a própria Bíblia, você vai notar que quando havia algo importante para ser revelado, Deus usava quem? Os profetas. Por isso que só pelo Espírito Santo verdadeiro, lógico, de Deus, é que uma pessoa poderia entender um assunto. Tomemos como exemplo o caso de Daniel. O livro de Daniel relata a respeito de um período que estava para terminar. Qual era? O tempo em que aquela nação que havia sido levada cativa para a Babilônia, ela retornaria em um determinado tempo. Lá Jeremias falou de 70 anos. E quando Daniel estava lá no cativeiro, o que ele fez para entender isso? Ele buscou orientação, buscou, né, com jejum, tudo ele conseguiu, e olha que era um profeta. Mesmo assim, ele obteve a orientação para saber quando exatamente iria terminar aqueles 70 anos, ou o período do cativeiro. Aí entra essa questão mesmo, que é, Daniel era um profeta. Sim, um profeta já idoso, quase 80 anos, e ele recebeu esta orientação da parte de Deus. Mas não bastava ele apenas fazer a conta. Quando começou o cativeiro lá dos judeus, do modo geral dos israelitas, então é só fazer a conta, 70 anos vai dar tal ano, não é? Era simples. Não, porque uma profecia,
ela tem algo muito mais englobado nela do que apenas palavras. Mas o que dizer de assuntos mais leves, ou assuntos que a gente pode entender? Este sim, aí depende do intelecto, porque o próprio Salomão escreveu lá no livro de Provérbios: resguardar-te-á o próprio raciocínio. E depois ele menciona entre o raciocínio, a pessoa deve ter a sabedoria, o entendimento, a compreensão, a perspicácia, né? Tudo são qualidades que tem para poder viver, porque a maior parte, ou uma boa parte da Bíblia, ela é para aplicar no nosso dia a dia. Não é para nós ficarmos prevendo coisas que vão acontecer, certo? Então, por exemplo, você lê lá no Sermão do Monte, onde Jesus disse: aquilo que desejais que outras pessoas te façam, fazeis igualmente a elas. Em outras palavras, aquilo que a gente gostaria de receber, ou de que fizessem para a gente, para a nossa pessoa, nós devemos tomar iniciativa em fazer para outros. É difícil entender isso? Não. Você gostaria de, por exemplo, receber um presente? Claro, tem pessoas que são, né, gostam sim, apreciam tanto receber presentes. Outros gostam de estar em paz. Então, por que não contribuir com a paz de tal pessoa? São coisas simples, que nem Jesus mesmo falou várias vezes sobre para a pessoa não ficar preocupada, né? Não fazer as coisas para ser vista pelos homens. Mas parece que é difícil, porque as pessoas não entendem essas coisas. Agora, por que não entendem? Simplesmente porque não querem. Mas dizer que é um mistério da parte de Deus, isso aí não existe. Tudo que está escrito já está ali no próprio português, embora a Bíblia não foi escrita em português, mas foi traduzida, né? Então, não é porque a gente não querer ler para entender aquilo que pode melhorar a nossa pessoa, certo? Porque a pessoa, ao melhorar a si, ela ler a Bíblia e aplicar, vai trazer muitos benefícios. Ela vai ser considerada como uma pessoa melhor, né? Se for um marido, melhor marido, uma esposa, uma melhor esposa, assim por diante. Porque é isso que a Bíblia ensina. E não é segredo para ninguém. Não precisa perguntar para o pastor, para o ancião, para o presbítero, para quem seja da igreja qualquer, porque já está escrito. Deus, ele fala, quando ele fala lá no Salmo capítulo 1, versículo 1 ou 2, diante, mas ele diz assim: feliz, ali diz, bem-aventurado o homem, né, que lê a palavra de Deus dia e noite, e nela medita. Isso quer dizer que a pessoa lê sempre, ler de uma maneira, não é que vai ficar dia e noite lendo. De noite é aí precisa entender também o significado. Então vai ver que não é nada fora do normal. A Bíblia ela não estimula nada além do natural, além do normal. Então basta a pessoa ler, né, raciocinar um pouquinho, porque ler de noite é como a pessoa estar, aquilo que ela leu, talvez à noite ela está pensando, está sem sono, ela começa a pensar: eu li aquela passagem assim, deixa eu ver como que eu vou aplicar na minha vida. Isso sim é ler com entendimento, certo? Eu sei que o assunto é longo, daria muitas horas, então, mas fica aqui apenas este recado e agradeço muito pela sua atenção. Espero que você inscreva neste canal, né? Dá essa moralzinha para mim e eu vou ficar muito contente, correto? Então, faça isso, assim como disse Jesus: aquilo que quereis que outros os façam, fazei a eles.
eu gostaria de receber mais inscrições. Sim, então é apenas uma sugestão, né? Não é obrigado. Mas se gostou, passe para outros e assim por diante. Então fica aqui o meu agradecimento e não perca o próximo vídeo. E até lá, o meu muito obrigado.